E vem conhecer a obra Soul Eater. E recentemente encerrou o anime Fire Force. E para quem não sabe, aqui vai um spoiler, no final do anime de Fire Force, eles têm um epílogo, e nesse epílogo eles apresentam que Soul Eater e Fire Force se passam no mesmo universo. E por causa dessa revelação, as pessoas ficaram curiosas por saber mais sobre Soul Eater, mais sobre o anime, mais sobre o mangá. E eu pensei, já que estão querendo saber mais sobre Soul Eater, e muita gente não conhece sobre a obra, já que também a obra está completando 18 anos nessa semana de publicação desse vídeo, eu achei que seria interessante fazer um vídeo apresentando Soul Eater para quem não conhece. Então, para quem não conhece Soul Eater é um anime barra mangá focado na escola técnica Shinigami, criada para treinar humanos com habilidade de se transformar em armas e seus mestres. A trama segue Maka e Soul na missão de coletar 99 almas malignas e uma bruxa para se tornar a Death Slice. E agora alguns dados sobre a obra. Para quem não sabe, Soul Eater foi escrito por Atatsushi Okubo. Ele foi completo em 25 volumes. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado em 2 formatos diferentes pela JBC. O primeiro formato é o que eu tenho na minha coleção, que é um formato menor, que é a mesma publicação feita originalmente no Japão. Depois disso, teve uma segunda publicação que já era um compilatório da obra no formato Big, que é o que está fazendo sucesso no Brasil nos últimos anos, com vários mangás diferentes. Então, se você tem curiosidade de querer colecionar a obra, você tem essas duas opções. Eu recomendo mais a primeira, eu acho que é melhor para ler, eu acho que é bom ter na coleção, apesar de não ser uma coleção curta. Já o formato Big, eu acho que é mais fácil de você encontrar, vai pagar um pouco mais, mas é mais fácil de encontrar. Qualquer opção, eu acho que em lojas oficiais ou sebo, você consegue ter a coleção de forma fácil. Já o anime foi completo em 51 episódios e fez muito sucesso e hoje está disponível tanto na Crunchyroll como no Prime Video, caso você queira consumir a obra original. Bom, agora eu vou trazer algumas curiosidades sobre a obra. Bom, acho que curiosidade que todo mundo já sabe, mas é importante sempre destacar, é que o final do mangá é diferente do final do anime. O anime feito pelo estúdio Bone tomou um rumo original de filler após o episódio 36, enquanto o mangá segue a história original até o final, com desfechos diferentes para personagens como o Kid. Vale destacar, o motivo disso acontecer é que o mangá ainda estava em publicação, o anime já queria se encerrar, queria pegar o sucesso que estava fazendo a obra, então eles resolveram encerrar do modo deles, para poder ter mais audiência do que dar uma pausa e esperar a obra em si se encerrar. Por isso que o final de um com o outro é diferente. Algumas curiosidades sobre o mundo de Soul Eater é sobre, por exemplo, a Lua e o Sol. O mundo de Soul Eater é estabilizado com um Sol e uma Lua com expressões muito bizarras. E é possível viajar até a Lua utilizando dirigíveis. Eles pouco fazem isso na obra, mas realmente existem referências que falam sobre isso. Outra curiosidade muito interessante que o autor teve nessa obra foi como ele trabalhou as músicas. Porque em um arco do mangá, para quem não lembra, o Soul ele tem que tocar um piano para ele poder sincronizar a alma dele com a Maka. O autor deixou claro, depois em entrevista, falando que a missão dele era que cada um tivesse essa ideia, a música falar sobre ele. O Soul e a Maka é como se fosse uma grande dança entre os dois. Quando você pensa no Black Star, ele tem uma coisa mais rock, algo mais pesado em cima dele. Então aí a alma já é mais difícil de sincronizar. É muito interessante você pensar como a música faz isso. Óbvio, você percebe menos isso no mangá porque ele é um mangá que não vai ter música. Mas no anime você deixa bem claro a importância da música para os personagens em si. Outra coisa muito interessante que eu acho é as referências que existem dentro da obra, que seriam a personagens clássicos, tanto a história clássica ou a personagem clássica de literatura que o autor gostava, como, por exemplo, um dos personagens mais interessantes da obra é o Dr. Stan, que visivelmente é uma referência ao Frankenstein. Ou, por exemplo, o Excalibur, que é uma referência à espada de Excalibur do rei Arthur, que fez com que ele fizesse a Távola Redonda. Você também tem a principal vilã da obra, que é a Medusa, que é referência a todas as medusas da mitologia que a gente já viu várias e várias vezes. Uma outra curiosidade, para quem não sabe, aqui vai 2 spoilers rápidos, para quem só viu o anime, no caso. O primeiro seria a obsessão do Kid pela simetria, que é uma piada recorrente no mangá e que se perde na segunda etapa. No anime, no mangá, na verdade, ele amadurece e se torna um Shinigami completo.
No anime isso acaba não acontecendo. Outra coisa muito interessante é sobre a coleta de alma. No mangá, o artesão precisa coletar 99 almas malignas mais a bruxa para poder se tornar essa alma perfeita. Agora, o conceito de ovos Kishin, que são as almas corrompidas, foi exclusivo do anime. Então, para quem acha que o anime é muito especial, o motivo de muitos fãs aceitarem um remake não é por causa da parte técnica, é porque a história foi muito modificada. Bom, e você que acha que o vídeo se encerrou depois das curiosidades, não se encerrou, porque eu não vou parar por aqui. Eu também quero apresentar a outra obra derivada de Soul Eater, que é o Soul Eater Not, que é um spin-off de Soul Eater que se passa no mesmo universo. E para você que não conhece, a obra acompanha um grupo de jovens vivendo a escola, seus primeiros dias na escola Shinigami. Ele não é um mangá que vai ter ação como é Soul Eater. Ele não é um mangá que vai ter grandes conflitos como é Soul Eater. Soul Eater Not, ele entende perfeitamente o que é ser um spin-off. Não é você ser maior que o superior, é você conseguir explorar mais aquele mundo. E é isso que ele faz. Um grupo de amigas vivendo um cotidiano no mundo de Soul Eater e a partir daí tentando entrar na escola. É um mangá muito divertido de ler, muito gostoso mesmo, e até explora bastante o universo de Soul Eater. Já Soul Eater Not foi completo em apenas 5 volumes. Ele também foi publicado aqui no Brasil na JBC e, obviamente, ele é mais fácil de comprar. Soul Eater Not, como eu já falei, ele expande e explora bastante o universo de Soul Eater. Inclusive, para você que acha Soul Eater uma coleção muito longa e não quer ver o anime, recomendo que você leia esses 5 volumes, porque você consegue ter uma boa ambientação de como é Soul Eater, você consegue perceber como que o autor trabalha os personagens e a comédia. Eu acho que esse é um bom caminho para você conhecer a obra antes de ter na sua coleção. Mas para você que quer ter a experiência de anime, Soul Eater Not também ganhou um anime que rushou um pouco a história e que foi completo em 12 episódios. Também é fácil de assistir e só está disponível na Crunchyroll. E eu acho que esse é o que você precisa saber sobre as duas obras para conhecer mais sobre ela. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, gostou de conhecer sobre Soul Eater? Já conhece? Qual é a sua experiência com a obra? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.